O Evangelho de Lucas é o título da lição 8, classe de juvenis. Sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos as aulas da escola dominical. Se você está chegando agora no nosso canal, saiba que aqui nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante você compartilhar o link do nosso canal com todo o departamento da escola dominical, da sua igreja, da sua cidade, em todos os grupos de WhatsApp, no Facebook. Isso nos ajuda muito, isso mesmo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário aqui, seu comentário valioso, você sabe, e ele aparece por aqui. Muito obrigado a todos que têm atendido aqui aos nossos pedidos, ao nosso apelo. Inscreva-se, curta, deixe o seu comentário. E agora tem um botãozinho aqui, valeu! No botãozinho do valeu, você contribui para a continuidade do nosso trabalho e o crescimento aqui do nosso canal. Por isso, pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Muito bem, nós vamos estudar esta aula e enquanto nós aqui abrimos a revista, eu vou até mostrar aqui o que a gente tem que fazer na tela aqui para a gente poder abrir aí a revista para os irmãos. Enquanto eu vou falando, você vai acompanhando aqui o nosso trabalho. Preste atenção, olha só. Aqui na descrição dos vídeos você encontra as minhas redes sociais. Você encontra meu Instagram, segue a gente lá, @Denis Pereira Oficial. Você encontra aqui também um link. Esse link, ele vai direto para o WhatsApp. Professores da EBD no WhatsApp. Temos 6 grupos, será um prazer ter ali a sua participação, o seu acompanhamento conosco nos nossos grupos de WhatsApp. Professores do Brasil e do exterior comentando, compartilhando materiais da Palavra de Deus para juntos prepararmos a próxima aula. Vamos aqui para o nosso cantinho aqui, tá certo? Você vai acompanhar tudo isso lá pelo nosso grupo do WhatsApp. Nós temos também aqui um link para você baixar conteúdo em PDF, comentários, slides, tudo para você abrir no seu laptop, no seu smartphone ou no seu tablet, tá certo? Então dá uma olhada aqui nos comentários. O botão valeu estreou no nosso canal aí, clica nele e contribua com o nosso canal, você nos ajuda nessa produção de conteúdo. Vamos direto para a nossa lição, a leitura bíblica em classe está aqui, Lucas 1, de 1 a 4, e depois 24, do 39 ao 50. Lembrando que tem dinâmica, por isso é importante você se inscrever e deixar o sino de notificações ativado, porque ao longo da semana eu posto o vídeo da dinâmica, tá certo? Muito bem, tópico 1. Como foi escrito? O terceiro evangelho foi escrito pelo amado médico Lucas, Colossenses 4,14, destinado a um homem chamado Teófilo, certo? A quem ele se dirige usando o superlativo excelentíssimo, tá? Colossenses 4,14. Lucas, o médico amado, certo? Veja, Lucas era grego, certo? Ele era grego, tá? E Lucas, ele era da elite. Médico naquela época não era, ainda hoje, não é? Mas enfim, era alguém da elite. Lucas era alguém muito de uma classe diferente dos apóstolos de Jesus, né? Ele era um intelectual, tá bom? Ele se converteu a Cristo, ele era uma figura importante e ele escreve isso para Teófilo, que também era uma figura importante ali na sociedade. A título de curiosidade, Lucas, e qual que é o outro livro que Lucas escreve? Ele escreve 2 livros para Teófilo. Um é o Evangelho de Cristo e o outro é escreve aí nos comentários. Muito bem. Os 4 versículos iniciais do primeiro capítulo do Evangelho apresentam os caminhos usados pelo escritor para a composição do seu texto, tá? Então, Lucas era grego e ele escreveu este evangelho para os gentios, ou seja, para todos os não judeus. Então, inclui eu e inclui
você, tá? Ele escreve, diferentemente de Mateus, que andou com Jesus. Mateus andou com Jesus? Verifica essa informação aí direitinho, tá? Que é muita coisa na cabeça, enfim. Mas, enfim, diferentemente, por exemplo, de João, que andou com Jesus, de Pedro, que andou com Jesus, Lucas não andou com Jesus, certo? Então, o que ele fez? Ele escreve a partir de relatos transmitidos por pessoas que desde o princípio andaram com Jesus, testemunhas oculares que viram os acontecimentos, fatos que eles mesmos transmitiram. Então, o escrito de Lucas, ele é diferenciado, porque além de você ter um intelectual escrevendo, você também tem uma pessoa que faz um trabalho de um historiador. Ele vai consultar as fontes confiáveis, pessoas que ensinavam a doutrina do Senhor, tá bom? E quem tiver dúvida quanto a isso, é só você dar uma olhadinha no Google aí, por exemplo, sobre fatores históricos, certo? Então, não é difícil você confirmar uma história. Se você não tem provas científicas daquela história, você precisa de testemunhas, tá? Testemunhas. Então você encontra testemunhas que possam testemunhar sobre a história. E se você tiver um número de testemunhas, e entre essas testemunhas, o testemunho delas for um testemunho coerente e não divergente, lembra, a gente está falando isso aqui ao longo dos estudos. Nós vamos ter nos 3 evangelhos sinóticos, mais o evangelho de João, nós vamos ter em alguns deles, principalmente em Mateus, Marcos e Lucas, 3 sinóticos, as mesmas histórias com detalhes diferentes, mas não divergentes. Então um deles vai dizer que tinha um cego, outro vai dizer que tinha 2 cegos. Não muda, não altera o testemunho, só significa que um prestou atenção no que o outro não prestou, mas os fatos são coerentes entre si. Até porque se 5 pessoas testemunharem o mesmo fato com as mesmas palavras, esse testemunho não é tido como verdadeiro, porque significa que ele foi fabricado, significa que as pessoas estão tentando esconder alguma coisa, que elas combinaram o que elas iam falar. Então, testemunhos espontâneos, eles são tidos como verdadeiros quando eles apresentam o mesmo fato com visões diferentes, perspectivas diferentes, sem alterar a essência do testemunho, certo? Muito bem. Peculiaridades do Evangelho de Lucas, tá? Então, embora ele faz parte ali do grupo dos sinóticos, ele tem algumas distinções no seu conteúdo. Por exemplo, a infância de Jesus. Os 2 primeiros capítulos do livro iniciam apresentando Jesus como o homem perfeito, o filho do Altíssimo nascido de uma mulher. Não é? É em Lucas que a gente vai ter o anúncio mais detalhado do nascimento de João Batista, de Jesus. É Lucas que vai mostrar a visita de Maria e Isabel, ninguém mais vai fazer isso, o cântico da Maria, o cântico de Zacarias, enfim, estes detalhes aí, Jesus entre os doutores, é só Lucas que vai trazer isso aí em detalhes para todos nós. Lembrando, você já se inscreveu no canal? Ainda não? Por favor, irmão, nos ajude a chegar a 30k aqui no nosso canal. Eu estou explicando aos irmãos por que o YouTube vai divulgar o nosso conteúdo se outros conteúdos as pessoas interagem. Não tem porquê, tá certo? Então o nosso conteúdo te abençoa. A maneira de alcançarmos outros professores, outras pessoas e de alguma maneira ajudarmos mais pessoas é você clicando no joinha, deixando o seu comentário que ele aparece aqui ao longo da aula e comentando, respondendo perguntas, mandando pergunta, falando se gostou, se não gostou. Comenta aí, meu irmão. Teu comentário vale ouro, é como se você estivesse dando glória a Deus no culto. Muito bem. Lucas apresenta muitos ensinos de Jesus, proferidos com farto uso distinto dessa figura de linguagem, tá? Então, Lucas está recheado de parábolas. Ele vai colocar aqui as parábolas do bom samaritano, a gente só vai encontrar em Lucas, do amigo
importuno, do rico insensato, da ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo, enfim, está em Lucas, Lázaro, não é? Enfim, do juiz iníquo. Dentre os evangelhos sinóticos, apenas Lucas identifica como parábola a resposta de Jesus quando indagado sobre a razão dos discípulos de João e os fariseus jejuarem e os discípulos dele não. Então, Lucas vai nos trazer aí estes detalhes. Para quem gosta de parábolas, Lucas é um prato recheado. As apurações feitas por Lucas sobre a orientação do Espírito Santo levaram-no ao registro de episódios e falas de Jesus específicas. Então, por exemplo, a mulher pecadora que ungiu os pés do mestre. Gente, essa história da mulher pecadora, ela é simplesmente extraordinária, tá? Tem muito conteúdo histórico nessa parábola que não aparece num primeiro momento, mas que vale muito a pena a gente olhar, a gente perceber. No link de material em PDF também tem vídeos convites a partir de agora, tá bom? Para você enviar para os seus alunos, tá? E aqui ele vai fazer uma lista de diversos detalhes e histórias e fatos que só Lucas é que vai aqui apresentar, certo? Então, embora você tenha evangelhos sinóticos, mas é muito interessante isso, quando você lê, lembra que eu disse lá na primeira lição, acho, na segunda lição, Evangelho de Mateus, eu já disse lá, nós não temos 4 evangelhos, nós temos um evangelho de Jesus Cristo, escrito por 4 evangelistas. Então é muito interessante, cada um escreve para um povo, Mateus para os romanos, Marcos para judeus, Lucas para os gregos e os gentios, certo? Eles escrevem para pessoas diferentes e eles têm a sua própria visão de mundo. Isso mostra a imparcialidade da Bíblia e a certeza de que estamos diante de um escrito imparcial e genuíno e verdadeiro, certo? Então, pessoas diferentes escrevem sobre o mesmo assunto e apresentam detalhes diferentes que não divergem, se complementam. Então, quando nós lemos os 4 evangelhos, mesmo nos sinóticos, onde você tem textos, referências dos mesmos fatos, mas você tem detalhes diferentes, isso cria um dinamismo na leitura bíblica que realmente nos encanta e nos envolve, deixando de ser uma leitura maçante e monótona. Certo? Muito bem. Tópico 3, milagres sobre a ótica médica. Provavelmente por Lucas ter sido médico. Ele ressaltou alguns detalhes sobre pessoas curadas milagrosamente que não foram mencionados pelos demais. Por exemplo, a sogra de Pedro não estava apenas com febre, mas com muita febre, o que indica ser um caso de fato grave. Identifica que era direita a mão mirrada que o homem curado tinha tal deficiência. Então, qual que é a diferença se é mão direita ou mão esquerda? Para nós pode não fazer nenhuma diferença. Mas a mão direita é a mão que come. Presta atenção. A mão direita é a mão de saudação a alguém. A mão direita é a mão que pega na comida. Eu estou falando de um ambiente onde você não tem pratos, colheres para todo mundo. Eu estou falando de um ambiente onde, na maioria das casas, você serve uma porção de pães, coloca no meio, a mesa não tem 4 pés como temos agora, certo? Então você coloca numa parte um pouco mais elevada que o chão, mas assim não é uma mesa. Você coloca numa parte um pouco mais elevada, no meio dessa parte você coloca ali pães, enfim, o que você tiver, carnes e tal, molhos, certo? As bebidas. Então todo mundo que vai comer, ele sempre vai se apoiar com a mão esquerda, mas a comida sempre será tocada com a mão direita. Mão direita que pega no pão, que corta o pão. Eu tiro um pedaço desse pão que o outro também vai comer e vai pegar um pedaço. Eu tiro um pedaço desta carne que o outro vai pôr a mão nesta mesma carne para arrancar o seu pedaço. Então é essa mão, é a mão direita. E por que não a esquerda? Porque a mão esquerda é a mão da higiene pessoal, entendeu? É a mão da higiene pessoal. Então, quando Lucas mostra que esse homem, a mão dele mirrada, é a mão direita, ele não tem apenas uma deficiência,
ele também tem uma exclusão social. Quem olha para a mão desse homem, se a sua mão direita é mirrada, significa que ele não consegue movimentá-la naturalmente. Então esse homem, ele tem que ficar marginalizado da sociedade, porque a única mão que ele tem para a sua higiene pessoal, para saudar as pessoas, para comer é a mão esquerda. Olha só. Então tudo isso são informações que agregam muito valor aí a história, é o fato. Então esse homem não precisa só de uma cura. A cura deste homem, além de curá-lo fisicamente, ela vai inseri-lo na sociedade. Ela vai trazer dignidade a esse homem. Meu Deus do céu, é muita coisa. É forte, é forte, é forte. Então, do ponto de vista médico, a inexplicável volta à vida do filho da viúva de Naim foi registrada só por Lucas, assim como a cura da mulher que andava encurvada há 18 anos, certo? Enfim, a cura dos 10 leprosos, então Lucas vai apresentar com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes estes acontecimentos. É Lucas que vai trazer esta riqueza toda de detalhes, certo? A própria morte de Jesus, a própria crucifixão de Jesus, Lucas apresenta com uma riqueza de detalhes maior do que todos os outros evangelistas, exatamente porque ele escreve do seu ponto de vista, da sua cosmovisão, e também ele escreve como médico, como erudito, como um intelectual. O Espírito Santo em Lucas. O Evangelho de Lucas também pode ser chamado de Evangelho do Espírito Santo, uma vez que a terceira pessoa da Trindade é citada frequentemente, aparece agindo poderosamente no livro. Tá? Então, é lá em Lucas que nós temos que ele agiu em João Batista, cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Maria foi cheia do Espírito Santo. Isabel foi cheia do Espírito Santo quando viu a saudação de Maria. Zacarias, Simeão, enfim, ele aborda aqui esse tema do Espírito Santo. Em Lucas, o Espírito Santo também é citado como aquele que alegra, que ensina, pronto a ser dado pelo Pai àqueles que lhe o pedirem. Não por acaso Lucas decidiu frisar o grave alerta presente também em Mateus 12:31 de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Eu já disse aqui que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato apenas, mas é uma atitude permanente de desprezo ao Espírito Santo. E por que é imperdoável? Porque Deus Todo-Poderoso não pode perdoar? Não. Porque significa virar as costas para o Espírito Santo. Eliminar, desprezar o Espírito Santo de sua vida de tal maneira que fica impossível você ser perdoado. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, é o Espírito Santo que intercede por nós diante de Deus e é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Se eu abro mão daquele que me defende, se eu abro mão da minha defesa, entende? Um condenado diante de um juiz, ele abre mão de sua defesa. Já era. Como que ele pode ser perdoado se ele abre mão de sua defesa? Entende isso? Então, a blasfêmia acaba se tornando, ela é imperdoável por isso. Porque o ser humano abre mão da coisa mais essencial que nós temos, que é o Espírito Santo na nossa vida, que é se curvar a Ele, se render à vontade dEle. Por isso que Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo. Entristecer ali é provocar dor propositalmente, intencionalmente. Que Deus nos guarde. Este foi o Evangelho de Lucas, lembrando que tem dinâmica aqui nos próximos dias. Fica por aí atento, inscreva-se, ative as notificações para o YouTube avisar você sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Dá like no vídeo, comenta o vídeo e até o nosso próximo encontro. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Maravilha, meus irmãos, essa foi mais uma aula da Escola Dominical. Muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque ao longo da semana nós postamos aqui o vídeo da dinâmica e você não pode perder, não fique de fora. E tem muitos outros conteúdos aqui para abençoar sua vida também. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.